Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana, mais uma oportunidade de aprendizado aqui juntos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os itens 1, 2 e 3 são trechos do Evangelho. E o item 4 é o comentário de hoje. O pessoal que está acompanhando pela internet é o canal lá no YouTube Transmutação Renato. E nós vamos colocando esses evangelhos. Que é esse comentário que vem sobre a misericórdia. Ele começa apresentando tipos de pessoas e lá no final ele encerra dizendo isso, né? Que essa questão de generosidade e sobre essa questão de conquista de simpatia. Mas quando eu estava aqui fazendo essa leitura do Evangelho, hoje, por exemplo, e lembrando da quinta-feira próxima passada, que eu tive a oportunidade também de estar aqui, nós temos falado, né, sobre várias questões ligadas a adicções, né, que são escravidões. Né? Adicção é escravidão, determinados vícios, determinados defeitos de caráter que provavelmente eu tenho compreendido que advém de incompreensões acerca da realidade e que essas incompreensões fazem com que nós entremos num círculo, né, numa roda, num samsara, né, numa volta de fuga constante. E eu saí daqui na quinta-feira passada e eu vi vários barezinhos aqui, vários restaurantes, todos cheios de pessoas. E a cada tempo que você vai vivendo, você vai tendo uma compreensão diferente. Eu lembrei que há alguns anos eu olharia para aquelas pessoas lá e pensaria assim: poxa, elas estão, olha aí, ó, eu nem indiquei, ó, elas estão felizes. E aquilo ali fazia com que se eu não voltasse, eu ficasse pensando que aquilo ali era felicidade. E depois de algum tempo, a cada 24 horas, tendo uma nova maneira de viver, dentro dessa perspectiva de observar, se autoconhecer e tentar elidir, afastar a fuga. Eu, impressionantemente, quando eu passei na quinta-feira, eu olhei aquelas pessoas, gente dançando, gente sorrindo, e algo me disse, né? Ou a minha própria compreensão mudou, como se a minha compreensão fizesse assim uma nota de rodapé e disse: você sabe, aí não tem ninguém feliz. E foi muito claro. Foi muito claro. Eu nunca tinha pensado assim, de olhar e ter aquela chamada diferente. Era um momento diferente. E eu fiquei pensando, poxa. E hoje, andando de bicicleta, eu passei por vários ambientes. Eu vi pessoas dançando e era gente dançando sozinho e tal. Em regra, sob o efeito de algum tipo de alucinógeno, seja lícito ou seja ilícito. E novamente eu lembrei, essas pessoas não estão felizes. Quanto mais alto era o som, mais algo dizia: elas estão sentindo alguma coisa gritando dentro delas e elas não querem ouvir. Então,
tem que empurrar alguma coisa. E tem que mexer, e tem que fazer tudo. Mas quanto tempo eu levei confundindo aquilo ali com felicidade? E assim vai para qualquer tipo de adicção. Alimentação desregrada, relacionamentos doentios, descontrole emocional, tudo isso escraviza. A gente se vicia numa tristeza, né, ou numa fuga, não é isso? Num relacionamento doentio que você continua dando asa àquilo ali e alimentando e manipulando, que você faz parte daquele relacionamento adoecido, mas você está adicto porque você tem medo, porque tem várias questões na sua cabeça e você é como a criança que está nadando, aprendendo a nadar, pegando na borda da piscina, você não tem coragem de se soltar. E se torna escravo. E aí, por mais doentio que o relacionamento seja, você tem as perguntas e tem as respostas. Porque toda boa pergunta, a pessoa já sabe a resposta. Quantas vezes a gente vê pessoas falando do relacionamento e a pessoa diz assim, pois não é, né? Era para me terminar, não acha não? Tu não acha não? Quem é a gente falando assim? A pessoa, se ela sabe, por que não termina? Mas não, é um jogo de fugir também de ver aquele problema, entende? É uma forma de fugir, ficar fazendo barulho. Tem gente que faz barulho com som e tem gente que fica fazendo barulho com palavras vãs. Para não se ver, para não enxergar, para não colocar o dedo na ferida. Não é como eu disse, é melhor procurar a felicidade, que é mais bonito dizer assim, né? Do que olhar para si e dizer assim, ou enxergar, estou triste. Qual é a origem dessa tristeza? Bora cuidar. Não é bonito, né? Não é legal dizer estou triste. É legal dizer estou procurando a felicidade. Então, esse tipo de incompreensão, e eu fico entendendo por que vem esse tipo de reflexão, quando a gente lê um evangelho como perdoai para que Deus os perdoe, porque ao mesmo tempo eu estou tendo a oportunidade de ouvir vários casos, de conviver com vários casos de pessoas que estão com problema, pessoas muito próximas, com problema de relacionamento, com problemas emocionais, de descontrole emocional, que a vida está ingovernável, com problema com alcoolismo, com problema com drogadição, com problema com o sexo de forma desvirtuada, utilizado como fuga, de relacionamento doentio. Nesse último mês, quantos casos me foram apresentados assim? E sabe o que é? Em todos os casos que eu tive a oportunidade de falar, eu indiquei, por exemplo, essas programações de anônimos, como Neuróticos Anônimos. É um caminho em que a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Indiquei Alcoólicos Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos, que é o caso de emoção, Codependentes Anônimos, que é problema com relacionamento. E para algumas pessoas que eu já falei, sei lá, 5 anos atrás, e as pessoas, 5 anos depois, todas as coisas que elas tinham de problema na época, hoje, se agravaram. Tanto que novamente veio a questão. E quantas pessoas estão dentro dessa roda que não conseguem fugir dessas adicções, né? Conseguem fugir da realidade, mas não conseguem fugir da fuga. Se era para fugir de alguma coisa, era para fugir da fuga, mas não, foge da realidade. Um caso interessante, né? Tem um jovem, né? Que eu acho uma das pessoas mais geniais que eu conheço. Ele faz tudo, ele pinta,
ele faz elétrica, ele faz hidráulica, ele faz marcenaria, ele faz tudo, tudo bem feito. E ele, eu conheço ele quase que de infância. E a gente, novamente, há, sei lá, anos atrás, encontrei ele tendo uma crise de tipo de abstinência, todo se tremendo e vomitando, e quando ele comia alguma coisa, dava disenteria. Aí eu disse, rapaz, a esposa dele veio falar comigo, eu disse, rapaz, abre aí o site, Alcoólicos Anônimos, abri para ele ver, ó, porque na hora que tu bebe, tu vai para outra coisa e tal, começa por aí, vai lá, a sala está aberta, aceita convidados, aceita visitante, não precisa dizer que você é não, se você for, só você que vai dizer que você tem um problema ou não, ninguém mais. Se é um comedor compulsivo, se é um alcoólatra, um drogadicto, um neurótico, um codependente, é só você, tanto que o nome é anônimo, né? Tá certo, vou. Aí passou essa crise de abstinência, passou 3 meses sem beber. Sem usar, sem... beleza. Passou e disse, rapaz, as coisas que eu li diziam que parar, qualquer um para, mas manter-se parado, tem que trabalhar mais o ego, porque a doença não é o álcool, a doença é o ego. Então você vai evitar pessoas, ambientes e situações, você vai procurar, né, novas amizades, novas conversas, vai se relacionar com pessoas que têm problemas iguais ao seu, é uma questão de espelho, você vai escutar outras pessoas falando, o segredo vai estar na próxima, porque pode ser que no primeiro dia, no segundo, no terceiro, ninguém fale no seu coração, mas a linguagem do coração, uma hora vai tocar, vai ter uma história tipo a sua. Tá certo, passou. Aí um dia eu passo, tá lá ele dançando no meio da rua. Eita! 4º dia virado, bebendo e usando. E a mulher chorando, sem nada em casa. E ele veio e eu só fiz rir, né? E conversamos besteiras e tal. Porque é aqui que entra o Evangelho. Primeiro, a diferença de qualquer adicto, para mim, a nível de hábito, é continuidade. Que é progressivo, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. Então, a nível de hábito, é uma questão de continuidade. Mas como aqui nós temos uma tal de uma lei de causa e efeito, para alguns ação e reação, tem até um livro, né, do Chico Xavier. O hábito é um efeito. Qual a causa? E a causa primordial é a fuga, que leva a uma sensação confortável de segurança numa coisa que a pessoa já conhece. Andar pelo mesmo caminho. E uma das confusões que tem dentro da cabeça é achar assim, que só é alegre quando está melado na lama da adicção. E olhe, essa crença anulante, limitante, ela é tão presente, afunilando a conversa, por exemplo, para álcool e drogas. Ela é tão presente na nossa sociedade e que é feita da compreensão de cada indivíduo, que é uma das coisas que mais dificultam a recuperação dos adictos. É a compreensão de que ele só é desenrolado, só é alegre, a vida só é boa porque ele só consegue
quando ele está no uso. Por isso que eu comecei falando sobre uma nova maneira de viver, que decorre de uma nova maneira de ver as coisas. Uma nova maneira de ver as coisas. A história, não sei se eu contei para vocês a história dos petroleiros. Não, né? Foi na outra fala. Que a gente, diz o Machado de Assis, a gente mente para todo mundo, diz lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas chega uma hora que a gente já mentiu para todo mundo que a gente começa a acreditar nas próprias mentiras. Então, quando dessa história, sabe, a gente não usa a racionalidade aqui, espiritismo é uma fé raciocinada para entender, será porque todo mundo está indo, a minha mãe dizia assim, né? Você não é todo mundo. Mas se todo mundo vai, então é bom. Se o pessoal é alegre, dança e não sei o que quando está no uso, então só vai ser assim. Mas por que eu não paro para pensar e para enxergar, inclusive, que tem uma quantidade muito grande de pessoas que não fazem uso e que estão ótimos, muito bem, alegres. Mas por que eu só vou para a propaganda massiva? E aí eu lembrei da história do petroleiro, né? Disse que um petroleiro, antigamente, não é petroleiro hoje, como vocês devem conhecer os empregados da Petrobras, né? Que cada um tem um carro. Não, o petroleiro era o perfurador que ficava procurando, igual quem procura ouro, onde é que tem petróleo, né? Então ele era um cara de esperança de achar petróleo. Disse que um petroleiro morreu e chegou ao céu, e aqui em homenagem ao dia dos finados, né? Chegou lá ao céu, São Pedro olhou para ele e disse, olha, muito bem, né? Mas aqui no céu as coisas são organizadas, você merece estar aqui no céu, só que como você é um petroleiro, aqui no céu tem, como quem diz, o lugar dos petroleiros. Ele disse, oh, beleza e tal, pois é, só que está lotado e tal, aí, então não vai dar para o senhor entrar agora. Aí ele disse, pois São Pedro, o senhor me deixa só eu olhar lá onde é o lugar e dar só uma palavra bem rápida. Aí São Pedro, vamos lá. Aí disse que o petroleiro botou assim a cabeça quando viu lotado, né? Aí só foi dizer assim, pessoal, acharam o petróleo no inferno. Aí disse que os meninos não deu tempo para ele fechar a porta não. Os petroleiros saíram tudo correndo do céu e desceram pro inferno e ficou zerado, ninguém. Aí São Pedro deu para ele, pois beleza, ó. Agora vamos instalar você aqui no céu. Aí ele se sentou lá, muito confortável. Aí ficou pensando, né? Rapaz, dizem que onde há fumaça há fogo, né, cara? Vai que tem petróleo lá no inferno mesmo. Aí pegou as coisas e saiu e desceu também. Nós não somos assim, não? A gente mente, porque a gente quer fugir, a gente mente para a gente mesmo, mente para todo mundo, para não enxergar a natureza exata dos nossas virtudes e das nossas dificuldades, e mente tanto que mente para a gente mesmo, engana o povo e uma hora a gente sai correndo atrás da própria mentira. E é aí que é um momento da outra face de quando Jesus diz, vinde a mim as criancinhas. Porque a criança não é aquela que não entende, é esse que entende de forma insuficiente, incompleta, inadequada a natureza das coisas. Uma vez eu li um livro do Dalai Lama e disseram, eu achei interessante, né? Só isso eu lembro mais dessa parte. Perguntaram para ele porque se ele poderia resolver todos os problemas do mundo com uma palavra. E o Dalai Lama disse, posso. Aí ele disse, oh, beleza, pois diga aí. Ele disse, ignorância. Aí ele disse, tem dois tipos de ignorância. Tem a ignorância da pessoa que não sabe, ignora, né? E tem a ignorância mais devastadora possível. É aquela em que a pessoa compreende errado a natureza das coisas e fica repetindo como se fosse
certo. Essa ignorância é a que é a responsável por todos os problemas do mundo. Então, puxando essa conversa toda para o Evangelho que diz, essa questão do perdoai para que Deus os perdoe, é a gente ter essa capacidade de ter problemas de adicção, de defeitos de caráter que nós temos, nós enxergarmos esses defeitos de caráter e não nos culparmos, assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas a cada momento. Não nos culparmos. No livro do Grover, de Neuróticos Anônimos, ele fala: a célula mais básica da doença emocional é o sentimento de culpa. Então, culpa não resolve nada. O que resolve é assumir a responsabilidade. É o quê? Que seja o passado, passado. É o que eu posso fazer agora e vou fazer. Mas os defeitos de caráter que advêm dessas compreensões ignorantes, uma compreensão errada sobre a natureza das coisas, como? Que ao invés de a gente ver a realidade, a gente tem que fugir da realidade. Que a gente só é alegre se estiver sob o uso de alguma substância alucinógena. São vários tipos de compreensões equivocadas. E que a gente entenda que nós precisamos ficar muito atentos. Aí é o vigiar e orar. Muito atentos sobre o que se passa dentro de nós, porque compreendendo o que se passa dentro de nós, nós temos a capacidade de enxergar com tanta profundidade o que acontece com os outros. Que eles, do mesmo jeito que nós temos dificuldade com os defeitos de caráter, eles também têm. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade, quando você escuta, por exemplo, que eu já ouvi, já li depoimentos, por exemplo, de dependente de álcool, de drogas, dependente de sexo, pornografia, a pessoa não consegue parar, a vida dele fica ingovernável, ele vive só de fantasia. E ele dizer, não faço mais como um comedor compulsivo, não vou mais comer minhas emoções, não vou mais fugir pela alimentação. E na hora que ele passa numa padaria cheia de doces, salgado, não sei o que, ele vai e passa por cima de tudo que ele disse. Não pode ver comida. O dependente de amor e sexo, ele vai em determinados ambientes. Ele não podia, porque ele não se aguenta. O alcoólatra, ele não vai se aguentar. E o ego dele vai dizer o quê? Que quem manda na vida dele é ele. Mentira. Mentira que ele está contando para os outros e que ele conta para ele. E que ele entra, quando ele começa a ficar muito doido e achando graça, mas antes do amanhecer ele está chorando e às vezes antes de um mês ele já tentou se matar 3, 4 vezes. Quem conheceu situação assim? Amiga legal, amigo massa, se matou. Tentou se matar 3, 4 vezes. Não era tão massa, não era tão legal. É mentira. É mentira. Porque nós temos que tirar o falso do verdadeiro e o verdadeiro do falso. Essa racionalidade é que vai fortalecer nosso livre-arbítrio. Mas nós não podemos julgar o outro, por quê? Porque nós temos as nossas adicções. Nós temos os nossos embates. E se a gente começar a entender que a diferença nossa para um cara que está aí dentro de uma engorda dessa de birita, ou numa cracolândia dessa, para qualquer um de nós na adicção, é só que ele deu continuidade, a nossa possibilidade de perdão vai aumentar ou diminuir? O que vocês acham?
Porque essa coisa de não perdoar é porque a gente começa a se colocar num patamar acima e nós não estamos. Não adianta propaganda, não tem esse que sabe. Mas que a gente sabe, o tanto que a gente foge, a gente sabe. Como nós fortalecemos essa coisa da ilusão? Fugimos por tudo, por rede social, por série, sabe? Parar, é difícil a gente parar e se ver. E quanto nós fugimos falando da vida alheia? Julgando e condenando, como se nós estivéssemos acima, porque aquele ali foi o que caiu. Mas se você der continuidade, uma hora você cai também, porque um dia sempre a casa cai. Você é descontrolado emocionalmente. Vocês viram um dia aí, um procurador concursado, teve um descontrole, tudo filmado, agrediu a chefe, procuradora, os dois lá jovens, o cara jovem. Horrível. Não é porque você ali, porque é negócio de homem, é de mulher, meu amigo, isso aí é um homem que ele tem um descontrole emocional profundo. Na minha leitura, nem era bom para ela e nem foi bom para ele. Ali foi o momento em que você chega da doença emocional, que você começa esculhambando sua mãe em casa, entende? Porque é assim, você é danado para esculhambar logo quem mais gosta de você, né? Assim, a sua esposa, sua mãe, seu filho, seus irmãos. É assim, lá de fora você é beleza, agora para o pessoal que gosta de você, você é um leão. Ou uma leoa, ou isso não existe. E o costume de casa vai, a praça não é progressiva, irreversível, de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza, ali chegou a desmoralizar. Oh meu Deus, o cara foi lá, foi julgado como louco. Aí foi aposentado, oh beleza, deu uma pisa na mulher, vai ficar ganhando dinheiro. Pega um dia na tua vida a taxa de louco para tu ver o moral que tu vai ter onde tu andar. Quem já teve alguém na família que teve problema neurológico grave? Ou já viu alguém assim? Ninguém. Como é que a sociedade recebe depois? Como louco. Como louco sempre. É pesado, meu amigo. É como alguém que que caiu na rua, ficou em situação de rua por causa de alcoolismo e drogadição. Na hora que ele chega, leva muito tempo, sabe? É sempre aquele pessoal achando que esse ali já ele vai fazer uma besteira. É o cara entrando na casa e o povo escondendo as coisas. Desmoraliza profundamente. Perde tudo. Perde até o nome. Você passa pelo fulano ali e diz assim, não, ali tá um bocado de papudim. Não tem nome não, é papudim. É um bocado de noia. E como, quando a gente vê o aumento da criminalidade, como dentro da gente, às vezes, há um senso de vingança, de justiça, porque a gente se coloca numa posição acima. E é aí que eu estou falando, né? Porque esses dias eu tenho sido muito confrontado com pessoas com esses problemas de adicção. E as pessoas às vezes assim, ó, fala para ele disso, já falei. E eu tenho que ter o nível de compreensão de que aquela pessoa, ela é doente. Ser doente não quer dizer que você vai ficar passando a mão na cabeça não, porque a vida tem uma coisa chamada fundo de poço. Todas as adicções são plantio de vento. A colheita vai ser de
tempestade. Mais dia, menos dia, a tempestade vem. Esse caso desse procurador, outro dia foi uma bobeira de trânsito, um bombeiro aqui em Fortaleza todo fardado, quer partir para agredir alguém, meu amigo, ali para ele perder o cargo é um passo. E às vezes é a única fonte de renda daquela pessoa. Então, o perdão também tem que partir pela compreensão. Porque eu tenho que viver, mas eu tenho que deixar os outros viverem. A escolha é da pessoa. O que eu posso fazer é levar a mensagem, se eu tiver alguma mensagem para levar, de boca. Mas a maior mensagem que eu posso levar para alguém é a minha própria vida. Esse é que é o espelho. É a sua própria vida. Mesmo que você não queira ser exemplo para ninguém, mas você é um espelho para a pessoa se ver. Porque às vezes a pessoa olha e diz assim, poxa, eu não vou deixar de beber, porque esses caras que não bebem fica careta, fica tudo chato, as coisas fazem não dar certo, o cara é advogado do álcool. Aí quando ele começa a olhar alguém que a vida prospera, que a vida anda, que a pessoa sorri sem beber, sem usar, sem isso, sem aquilo, ele olha e diz assim, não é um exemplo, entende? É um espelho, assim, poxa, Jesus é um negócio muito alto para mim, o cara pensa. Mas esse cara aqui que bebia comigo, ele é igual a mim, se ele pode, é um sinal de que talvez eu possa também, porque esse daí eu sei que não prestava igual a mim, o cara às vezes está nessa. Então, tanto ele olha, quanto a gente tem que olhar para o outro assim. Eu não acho que seja relevante falar juridicamente aqui no Centro Espírita, que é a minha professora aqui do direito, né? Deontologia, né? O dever ser, né? Não é como deve ser. Primeiro a gente tem que ver como é que a gente é ontológico. Como é que você é? Porque se eu tenho isso, por mais inteligente e linda que você seja, você tem também. Então não adianta a gente chegar aqui mascarado. Não adianta a gente chegar em canto nenhum mais mascarado. Nós estamos sendo confrontados com a nossa própria vida, para que a gente se enxergue, se autoconheça e se cuide. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se cuida, escolhe, se cuida, se relaciona contigo, para que você se ame e em se amando você possa amar. Amar ao próximo como a ti mesmo, mas você não se ama. Vive querendo mostrar para os outros que você é isso e aquilo, porque você tem uma profunda baixa autoestima. Você não tem estima por você. Aí fica querendo ser mais do que os outros e, consequentemente, vai se tornando uma pessoa intolerante, cheia de mágoa, ausência de perdão. Porque você mostra para os outros que você é perfeito, que você é curado, que você não tem problema, porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você tem dinheiro no bolso. Isso não tem nada a ver. A partir do ontológico, do ser, do que é, da realidade, a gente pode chegar à verdade. Aí é que é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aquela história do petroleiro, sabe? A gente grita para os outros, querendo mostrar que a gente é quem a gente não é, que nós somos perfeitos, nós não somos, mas não adianta dizer assim genericamente, não sou perfeito. A gente tem que dizer, olha, eu sou Renato, tenho um problema com álcool, tenho um problema com droga, tenho um problema com emoção, tenho um problema com sexo descontrolado, tenho problema com relacionamento. Você, quais são os seus problemas? Tem problema com a alimentação. Você tem que ver qual é o problema.
exatamente qual é o problema para que você exatamente possa medicar. Porque o remédio para catapora não é o mesmo de Covid. Não é o mesmo para piolho. É diferente, você tem que dizer, é piolho. Minha cabeça está coçando. É caspa ou é piolho, minha senhora? Não, é uma alergia. Não, é psoríase. Ah, então tá certo. É isso. Mas nós estamos exercitando isso. Vocês estão fazendo, vocês costumam fazer esse inventário relâmpago todo dia, o inventário moral, e tentando enxergar o que é que tem dentro de cada um, que vocês acham que sejam coisas positivas ou coisas que vocês acham que tem que ajeitar. Porque tem gente que vai pela autopiedade. Não, eu só tenho um defeito. É forma de manipular. Ela sabe que não é. Quer manipular os outros. Não pode ser uma coisa para manipular. Tem que ter uma honestidade absoluta consigo e com Deus. Qual é a natureza exata dos seus defeitos de caráter? Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Se você enxergar que você tem o seu defeito de caráter e não se sentir culpado, mas assumir a responsabilidade, a tua probabilidade de ter problema de não perdoar as pessoas vai ser pouca. Porque quando você vê que não é fácil deixar de beber, quando você vê um cara que estava chorando, tentou se matar e parou e agora recaiu, você não tem condenação. Esse é um ponto interessante. Meditar, que é o vigiar, e orar não é né? Não, é se vendo. O que é que está acontecendo com você? Não precisa nem dialogar, nem racionalizar, só basta ver. Ah, eu tenho inveja. Ai, tem. Tente exercitar a honestidade absoluta sua, com você e com Deus, por exemplo, passando pela lente da inveja. Porque onde tem comparação, tem inveja. Comece a olhar. Porque é muito dura, é uma palavra que a gente renegou, que só tem inveja os outros, e a gente assumir que tem é fácil? Quem é que ao menos quer pensar que tem inveja? Quem é que se sente bem em ouvir uma pessoa abrir a boca e dizer assim, eu tenho inveja? Sente? Porque nós criamos uma coisa chamada pré-conceito com a palavra. Só que ela é uma coisa que não existe ou que existe? Então a vida não é o que a gente quer, a vida ela é o que ela é. Ah, a inveja existe. Não tem esse negócio de nojinho. Ah, eu não gosto. Ah, não sei o que. Não, é o seguinte. Existe inveja? Existe. Pronto. Qual é a inveja que está dentro de você? Quer vive e deixa viver. Eu não... Sabe, de novo, para que eu trabalhe, tirar o peso das faltas de perdão dentro de mim, eu tenho que nem desenvolver a falta de perdão. E uma das formas que eu tenho de fazer isso é enxergando-me num patamar semelhante ao dos meus irmãos. E eu só vou me enxergar num patamar semelhante se eu enxergar a exata natureza dos meus próprios defeitos de caráter. E se eu enxergar que eu também não tenho facilidade de lidar com eles. Eu joguei a inveja. Mas vamos pensar aqui, comida. É fácil? Se você não tem facilidade com comida, como é que você passa o dedo na cara de um drogadicto? Você vê a comida e fica doido, ele vê a droga e fica também. Mas
Sabe, comida não é tão recriminado pela sociedade. E aí você pode se colocar num patamar mais alto, porque você é viciado, mas é em comida, não é em droga. O alcoólatra, eu cansei de ver o cara dizer assim, eu só uso álcool, não uso droga não. Qual a diferença? É porque essa mania de querer ser mais do que os outros. Por quê? Olha o petroleiro. Mente para os outros e começa a acreditar nas próprias mentiras. Tem que ter um exercício que não descambe para a culpa, nem para a autopiedade, mas um exercício de enxergar a exata natureza dos nossos defeitos e a nossa dificuldade de lidar com eles, para assumir a responsabilidade de lidar momento a momento, vigiando e orando e agindo. Porque ver é agir. Então, a natureza por trás dos perdões é isso. Olha, já pensou, olha como o evangelho era mais fácil. Pessoal, o evangelho está dizendo, olha aí, presta atenção. Perdoai para que Deus os perdoe. Olha, perdoa. Aí sabe o que vai acontecer? Quem leu a Bíblia viu lá em Paulo, ele diz assim, eu tenho toda a inclinação, eu sei o que é bom, mas eu caio. Lembra? Não é assim que Paulo diz, sabe, eu sei que isso aqui não era para eu fazer, mas eu não consegui e faço. Paulo dizia. É interessante, é muito fácil abrir as generalizações. É quem não quer fazer. Tem que ser pés no chão. Por isso que nós temos que nos cuidar, para que nós possamos, vamos poder nos cuidar se nós nos enxergarmos. Como é que tem reforma íntima? Se você é perfeita. Você não tem defeito. A gente fala de um defeito da pessoa, né? Por isso que ninguém fala, né? Mas se fosse falar, a pessoa reage logo, igual um cachorro. Morde. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro. Sim, meu amigo, quero saber nesse departamento aqui, não mude assunto, não. E a forma que eu tenho visto que Deus fala com a gente é assim. A gente nega, só que sempre um dia a casa cai. A vida da gente fica cheia de emaranhado, cheia de nós. As coisas não dão certo. Não é que aqui esteja dizendo, olha, faz o que Deus quer que tu vai ter um resultado, grosso modo. Mas no texto diz, literalmente. Mas é porque é assim, faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Não tem como pedir uvas ao espinheiro. Você planta espinho e pedir uva, como? Achei a coisa mais linda de Paulo, quando ele achava que ele estava certo, ele era bonito, ele era rico, ele tinha dupla cidadania, ele era romano e hebreu, ele era inteligente, ele era um grande nome dentro do Sinédrio, ele estava perseguindo as pessoas, apedrejaram, ajudou a apedrejar Estevão, tem lá uma igrejinha lá em Jerusalém, do apedrejamento de Estevão, hoje acho que é administrada pelos armênios, bem entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, acho que é onde está lá o Domo da Rocha. Mas Paulo perseguindo, aí no caminho para onde hoje é a Síria, no caminho de Damasco, ele cai do cavalo cego. Gente, aquela cena ela é muito interessante, porque quando ele cai, gente, parece que ele está dizendo assim, sabe, ó, faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Ele tinha egocentricamente certeza de que ele estava certo, que amar a Deus era matar quem fosse pensasse diferente. Só que ele caiu cego, no auge da vida dele. Mas ele cai, a história é assim, quando ele cai, ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele entendeu. Ele podia passar o resto da vida cego, mas Deus mandou uma pessoa para curar. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu. Se está dando errado é porque eu estou fazendo errado. Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele diz, ó, você vai mandar chamar o cara que você está perseguindo. E ele vem botar a mão na sua cabeça,
falar de Jesus, que é quem você está indo contra, e você vai enxergar. E, gente, é pegar o orgulho, não é botar ele na lama, é pegar ele, sabe, e lavar ele com que boa, tá entendendo? Depois jogar bicarbonato e botar no sol quente, engomar. Certo? Fez foi limpar mesmo. Você vai. Aí você quer ver? Você está perseguindo aquele fulano ali? Tá. Pois você vai chamar ele. Você está perseguindo ele por quê? Porque ele acredita em Jesus. Pois você vai chamar ele para ele botar a mãozinha na sua cabeça e dizer: em nome de Jesus, abra seus olhos. Ele diz: quer ou não quer? Mas Paulo era fantástico, né? Ele, a intensidade que ele caminhou para o erro, quando ele entendeu que ele estava errado, ele caminhou para o acerto. Foi assim até morrer. Foi assim até morrer. Na hora que ele viu que ele estava errado, ele disse o quê? Senhor, o que queres que eu faça? E ele fez. Quantos de nós aqui não sabemos o que nós temos que fazer e nós não fazemos? Tem algum ponto dentro de vocês que vocês enxergam, não podemos dizer qual é. Quem vê algum ponto dentro de si que sabe que precisa ser mudado e que faz tempo ou que não quer pensar ou que realmente não quer mudar? Quem tem ponto assim? Isso é. Isso tem que ser visto todo dia. Mas visto como é. Agora, quanto menos a gente vê, impressionantemente, mais a gente foge e mais a gente é danado para conhecer profundamente, para criticar a vida alheia. Então, esse tipo de pensamento, ele é muito forte. Porque muitas vezes a gente está devendo, pede a Deus condições para pagar, quando Deus dá condição a gente faz outra conta e não paga. Então a gente tem que pedir total, tem que dizer assim: meu Deus, me dá a condição de pagar e quando eu tiver a condição, eu pague. Porque é danado para pegar e não pagar. Cria outra conta. Quer enganar até a Deus. Então, o final não é evangelho segundo o Espiritismo? É. Que eu vejo o pessoal, olha porque aquela pregação pentecostal de não sei o quê. Pô, não sei, eu não posso criticar o outro, mas eu estou dizendo que nos textos tem. Aí, ó, o finalzinho do evangelho. Ele diz, olha, em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade, verdade, grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E assim em vários momentos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, é um senso de solidariedade que só vai acontecer, não adianta dizer em abstrato, só vai acontecer quando a gente começar a calçar as famosas sandálias da humildade, ou melhor falando, tirar a chinela e botar o pezinho no chão, sem querer entrar na autoflagelação, a autopiedade. É ver e dizer, vou fazer. E também tem uma oração que eu gosto muito, é a oração do Só por Hoje. Porque também não adianta a pessoa sair daqui e dizer assim, pois ó, de hoje em diante, nunca mais. Ali era a Scarlett O'Hara, né, no filme E o Vento Levou, né? Eu só me lembro dessa parte, que ela dizia assim, juro, de hoje em diante nunca mais eu passarei fome, né? Como é que ela vai saber, né? Então, às vezes a pessoa fala um negócio desse aqui, quando sai, já sai dizendo assim, pois amanhã eu não bebo mais, eu não vou mais para pornografia, eu não vou mais comer. Não é assim. A oração do Só por Hoje é só por hoje. Vocês conhecem a oração do Só por Hoje? Vamos ver se vocês conhecem agora. Pode repetir se quiser. Só por hoje, eu prometo que não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez, só por hoje. Primeiras coisas primeiras, devagar se vai ao longe. Veja, ver já é uma atitude.
com honestidade. Se veja, se conheça, não se julgue, não se condene, se entenda, se compreenda e tenha um propósito verdadeiro de não aderir à fuga e sim de assumir a sua responsabilidade. E tudo que eu estou dizendo para vocês é o que eu digo para mim todo dia. Todo dia. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Há uma convergência. Há uma convergência. Então, a verdade, ela é verdade em todo canto. Foi isso que levou o Allan Kardec a fazer o sistema para criar os testes espíritas. Mas não adianta ser um DVC. Adianta você ver quem você é. Que eu veja quem eu sou. Que eu entenda. Que eu assuma a responsabilidade. E que eu não tenha a precipitação de querer fazer tudo de uma vez. Que eu saiba, inclusive, que eu sou passível de recaída. Mas que eu não fique prostrado. Que eu levante. Que o meu livre-arbítrio seja utilizado no sentido de continuar. Um passo de cada vez. Se eu não conseguir fazer por um dia, eu conte por minuto. E assim, concluindo já essas nossas reflexões, eu acredito que a gente chega, né? Porque a questão da falta de perdão, ela é um efeito. Não adianta ficar batendo em efeito. Não adianta ficar só querendo ter disciplina para mudar hábito. A gente tem que ir mais profundo, que é ver a própria ignorância, ver o que está acontecendo de fato dentro de nós, não fugirmos, para que a gente tenha uma melhor compreensão. Aí a gente consegue mudar as causas. Aí essa questão de não ter perdão, ela some da nossa vida. Essa questão de falta de humildade some da nossa vida. Essa questão de estar falando da vida alheia some da nossa vida. Some. Que é feito. E para encerrar, eu sempre falo, só que eu começo falando dessa história, né, que eu sempre lembro sobre perdão, da história do Tathagata, né, que era como chamavam o professor Buda. E ele andava nos cantos falando, e aqueles lugares, você imagina que Buda é em torno de 600 anos antes de Cristo. Ali, perto ali do Tibete, na Índia, tinha aquele miolinho ali. E ele foi numa determinada aldeia e muita gente foi para visitá-lo, e todo mundo sabia que na história dele, antes dele ser Buda, ele era um príncipe dos guerreiros, sabia lutar, tinha conseguido a esposa dele, Yasodhara, e com disputas, e ele era muito bom de luta, ele era um guerreiro nato, de uma linhagem de guerreiros, e agora ele era o homem que era da paz total. Então ele foi para essa comunidade, ele era um príncipe que renunciou de ser príncipe, fugiu do palácio e foi viver daquela forma que ele vivia. E aí, ele chegou nessa comunidade, muitas pessoas foram lá para assisti-lo. E tinha na comunidade um homem que ele era conhecido bandido lá na comunidade, ele era muito agressivo e ele gostava de testar as pessoas. Então ele botou na cabeça que quando o Buda chegasse, ele ia fazer um desafio ao Buda, que a forma de desmoralizar o Buda seria, ele que disse que era total paz, né? Seria ele perder o controle, não era isso, não é emocional? Então ele, quando o Buda sentou lá e estava meditando, muitos monges lá em volta dele meditando em silêncio, o cara entrou. O cara entrou e só fez chegar bem na frente do Buda e tacou, fez aquela, sabe, fez
Aí, ó, sabe aqueles carros bem fortes? Puxou, segurou, puxou de novo. É igual quem puxa água, né? Quando ele fez assim, que ele viu que o volume estava bom, ele deu aquela cusparada na cara do Buda. Pá! O Buda estava meditando de olhos fechados em silêncio. Aí ele só fez tranquilamente, abriu o olho e disse, sem olhar de ironia, sem olhar de crítica, sem nada: falou com o rapaz. Ele viu que alguns monges quiseram se mexer e ele deu sinal para eles ficarem quietos. E ele disse: o que é que vem depois? Sabe aquele olhar tranquilo? O cara cuspiu a cara dele, ele nem se exaltou, nem o coração ficou. Ele só abriu o olho e disse: o que é que vem depois? E o cara ficou sem ação. Ele nunca esperou um negócio desse. Aí saiu correndo de lá. Ele pensou que ele ia esculhambar, ou que ele ia bater, ou que os outros iam bater, várias coisas. Ele disse só assim: o que é que vem depois? Aí o cara saiu. O que ele fez? Fechou os olhos de novo e continuou meditando. No outro dia, o cara entrou de novo no salão. Só que ele se jogou aos pés do Buda e disse: eu quero ser seu aluno. Aí Buda, do mesmo jeito, abriu levemente os olhos e disse: diga se eu quero ser seu seguidor. Ele disse: pois sente aí, tome lugar. Aí o cara: mas ontem eu vim lhe pedir perdão, porque ontem eu dei uma cusparada na sua cara. Ele disse: não lembro. Não, mas foi assim, não. Não acredito. O senhor fez isso? Um homem que está aqui aos meus pés para ser meu seguidor? Por que essa pessoa cuspiria na minha cara? Ele ficou de novo sem ação, queria olhar no olhar do Buda se tinha mentira, se tinha brincadeira, se tinha ironia, e o Buda era ilógico. Como é que uma pessoa que é agressiva, que costa na cara do outro, está pedindo perdão de joelhos e pedindo para ser seguidor dele? Ele disse: não acredito. Pois me perdoe. Ele disse: pelo quê? Pois me aceite como seu discípulo. Já disse. Sente. Aí, tome seu lugar. Acabou. Tá vendo? Ele nem carregou essa coisa de ausência de perdão. Nem está atrás de Deus dar nada para ele. Aquilo ali não fazia, naquele momento, parte dele. Ele não carregava isso. Tá bom. Quantas passagens, né? Se você fosse pegar o filho pródigo, né? O filho bom ficou com raiva, porque quando o menino voltou, o que o pai fez? O filho pródigo impediu a herança, gastou tudo com o pai, no final estava comendo com os porcos e dizendo: se eu estivesse na casa do meu pai e eu fosse um cuidador de porco, eu comia melhor. Eu vou pedir meu pai só para me ser empregado dele lá. Aí o pai dele chegou e recebeu ele com uma festa, e o irmão bom ficou com ódio. Como é que pode, rapaz? Eu sou o bom, olha aí, ó, como a gente quer ser bom. Eu sou o bom, o senhor nunca fez uma festa para mim. Ele disse: rapaz, um cabra desse, o senhor vai fazer ainda uma festa. Ele pegou a metade das coisas que o senhor ganhou com muito sacrifício, gastou todinha com farra.
E chega aqui sem nada e o senhor faz uma festa. Por isso é a conclusão, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos nessa vida para estarmos aprendendo. Nós estamos aprendendo aquela história. Dou aos outros o direito de serem como eles quiserem. A frase é essa. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Ah, se meu irmão não fez, bom, eu faço. E é isso que eu acho, sabe? Na hora que você se abre para Deus, Deus aparece para você. Por quê? Porque Ele nunca correu. Foi você que fugiu de olhar para Ele. E Ele não vai estar lá com um pedaço de pau na mão para lhe bater, não. Ele vai estar com um braço aberto para te abraçar. Pô. Ou seja, essa noção de falta de perdão. Você, pai, me perdoa. Meu filho, você é uma criança. Vai lá reparar, vai. Quebrou a portinha, vai lá ajeitar, vai. Bateu em pet, não foi? Bateu em cachorro, depois vai ser um cuidadorzinho de cachorro, vá. Vá lá. Aprenda o valor da vida, vá lá. Mas pai, meu filho, eu te amo, não tem dúvida, eu te amo. Mas eu te amo, meu filho. Mas o que é que o senhor quer? Você sabe, faça a sua parte. Se cuida. E cuida. Se ama. E ama. Se errou, conserta. Se abriu, fecha. Se quebrou, conserta. Se magoou, repara. Pede desculpa. Então, nos níveis maiores, acho que não tem essa coisa, eu vou fazer isso porque Deus vai. Não. Mas nós temos um compromisso de estarmos aprendendo todo dia. Sermos melhores do que nós mesmos, a cada dia sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, porque não somos. Não somos. Nossos defeitos de caráter, temos muitos embates ainda. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Te haverás da praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente medes meu trabalho, Senhor, tu me olhastes nos olhos.
outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, anúncio eterna de almas que esperam, como amigo, assim me chamas. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome na